Esta é a famosa fotografia da Terra tirada pela sonda espacial Voyager 1 a quase 4 bilhões de milhas de distância. Nessa imagem, nosso planeta é um minúsculo pontinho, um único pixel suspenso em um raio de Sol, quase perdido na vastidão do espaço. E se eu te dissesse que um fato fundamental que você aprendeu na escola está errado? Volte aos tempos da aula de ciências. Seu professor provavelmente apontou para um diagrama do sistema solar. Ele provavelmente disse que Vênus é o vizinho mais próximo da Terra. É o que a literatura da NASA frequentemente diz. É o que gerações de livros didáticos ensinaram. Mas não é a história completa. Na verdade, é enganoso. A verdade é mais sutil, é mais dinâmica. O planeta que passa a maior parte do tempo como nosso companheiro mais próximo não é Vênus, é Mercúrio. Sim, o pequeno e veloz planeta abraçando o Sol. Esta não é uma pegadinha. É uma questão de olhar o universo não como uma imagem estática, mas como um lugar de movimento constante e belo. Essa revelação pode parecer um choque cósmico. Você pode se perguntar como uma informação tão básica pode ser tão amplamente mal compreendida. Então, por que todos nós passamos a acreditar que era Vênus? O raciocínio é simples e intuitivo. Quando você olha para um mapa plano do Sistema Solar, as órbitas da Terra e de Vênus estão bem próximas. Em sua maior aproximação, um momento chamado conjunção inferior, Vênus chega mais perto da Terra do que qualquer outro planeta. Pode chegar a cerca de 38 milhões de quilômetros. Este é um fato indiscutível. Durante essas passagens, Vênus brilha intensamente em nosso céu. Um farol que cativa a humanidade há milênios. É a estrela da manhã. É a estrela da noite. Sua proximidade nesses momentos é dramática e fácil de visualizar. Esse foco na maior aproximação dominou nossa compreensão popular. Livros didáticos adoram esse fato. Programas de ciência adoram esse fato. Porque é um número único, grande e impressionante. Ele cria uma imagem clara. Vênus é nosso vizinho. Porque pode praticamente bater a nossa porta, cosmicamente falando. Se você planejar uma missão, a viagem mais curta seria para Vênus. Essa é a lógica transmitida. É uma resposta simples para uma pergunta simples. Qual é a distância mínima entre a Terra e outro planeta? E para essa pergunta, Vênus é a resposta correta. O problema é que essa não é a única, nem a melhor maneira de pensar sobre quem é nosso vizinho. Durante a maior parte de sua órbita, Vênus está realmente bem longe. Quando Vênus está no lado oposto do Sol, pode estar a até 257 milhões de quilômetros de distância. Ele passa muito tempo nessas vastas distâncias. Então, embora tenha momentos de extrema proximidade, também tem longos períodos de extrema distância. Focar só na passagem mais próxima é como dizer que seu amigo mais próximo mora do outro lado do país, mas te visitou um fim de semana. Claro, estiveram muito próximos por um curto período. E o resto do ano? A ilusão de Vênus como nosso vizinho permanente vem do pensamento estático. Vemos as órbitas desenhadas na página e subtraímos o raio menor do maior. A órbita da Terra está a cerca de 1 unidade astronômica. A de Vênus está a cerca de 0,7 unidades astronômicas. A diferença é 0,3 unidades astronômicas, a menor lacuna entre órbitas adjacentes. Marte, a 1,5 unidades astronômicas, tem uma lacuna de 0,5 unidades astronômicas com a Terra. Essa subtração simples parece resolver a questão, mas os planetas nem sempre estão alinhados em linha reta perfeita. Eles se movem em velocidades e caminhos diferentes. Essa simples subtração é um erro de principiante. Para entender por que Mercúrio é o verdadeiro vizinho médio, vamos deixar o cosmos por um momento e pensar em um bairro. Imagine que você mora em uma casa em uma rua circular. Você tem 2 vizinhos. Primeiro, Victor. Mora ao lado, mas some metade do ano. Quando Victor está em casa, ele está muito perto. Quando ele vai, ele fica muito longe. Segundo, Maria. Mora um pouco mais adiante e nunca sai. Maria está sempre por perto.
um pouco mais longe que Victor quando ele está em casa. Quem é seu vizinho mais próximo em média? Opção A. Victor. Chega extremamente perto por pouco tempo, mas fica distante por muito tempo. Opção B. Maria. Nunca é a mais próxima absoluta, mas está consistentemente por perto. Ao longo de um ano, Maria ganha. Sua distância média é menor. Pense agora em planetas: Vênus e Mercúrio. Vênus. Victor. Grandes aproximações, depois vai para o outro lado do Sol. Mercúrio. Maria. Órbita menor. Gira rápido e nunca se afasta muito. Mercúrio completa uma volta em 88 dias terrestres. Por ficar tão perto do Sol, Mercúrio passa mais tempo no mesmo lado do Sol que a Terra. Vênus e Terra frequentemente ficam em lados opostos do Sol, aumentando drasticamente a distância. Essa consistência de Mercúrio reduz sua distância média da Terra. Visual. 3 casas na rua: Earth, Vênus, com placa Gone on Vacation, e Mercury, com luzes acesas dentro. É um triunfo da consistência sobre o drama momentâneo, a tartaruga e a lebre, mas com planetas. Pausa. Confiar em uma analogia é bom para a intuição, mas a ciência exige prova, exige dados. Para resolver essa questão, os cientistas não podiam apenas adivinhar. Eles precisavam fazer as contas. E não apenas por 1 ou 2 anos, mas por um período de tempo longo o suficiente para suavizar todas as peculiaridades orbitais. Então, uma equipe de pesquisadores executou uma poderosa simulação de computador. Eles mapearam as posições precisas de todos os 8 planetas do Sistema Solar, segundo a segundo, dia a dia, por impressionantes 10.000 anos. Esta não foi uma simples animação. Foi um cálculo rigoroso baseado nas leis da física, rastreando a atração gravitacional de cada objeto sobre todos os outros objetos. A simulação foi como uma máquina do tempo cósmica, permitindo-nos observar a intrincada dança dos planetas se desenrolar ao longo de milênios. Para cada dia nesse período de 10.000 anos, o computador calculou a distância exata entre a Terra e todos os outros planetas. Ele então manteve uma contagem. Qual planeta estava mais próximo da Terra em 1º de janeiro de 8.000 a.C. e em 20 de julho de 3.025 d.C.? Ao rastrear isso dia após dia, a simulação pôde determinar quanto tempo cada planeta passou como nosso vizinho mais próximo. Os resultados foram inequívocos. Mercúrio foi o planeta mais próximo da Terra na maior parte do tempo. Quando todos os números foram calculados, a conclusão foi clara. A distância média da Terra a Mercúrio durante aquele período de 10.000 anos foi de cerca de 1,04 unidades astronômicas. A distância média a Vênus, o suposto favorito, foi de 1,14 unidades astronômicas. Os dados falavam por si. Apesar das chamativas aproximações de Vênus, a presença constante e próxima de Mercúrio o tornou nosso companheiro mais próximo quando medido a longo prazo. A simulação confirmou o que a analogia do vizinho sugeria: a consistência vence a intensidade. O que é ainda mais impressionante é que a simulação revelou que isso não era verdade apenas para a Terra. Os pesquisadores calcularam a distância média de cada planeta para todos os outros planetas. O resultado? Mercúrio é, em média, o planeta mais próximo de todos os outros 7 planetas do Sistema Solar. Sim, isso inclui Júpiter, Saturno e até o distante Netuno. Parece contraintuitivo que uma pequena rocha perto do Sol seja o vizinho médio mais próximo de um gigante gasoso na borda do sistema, mas a lógica se mantém. Como a órbita de Mercúrio é tão pequena, ele nunca pode chegar ao lado mais distante do Sistema Solar em relação a qualquer outro planeta. Ele é o dançarino mais central no balé cósmico. Pausa. A simulação foi uma demonstração poderosa, mas os cientistas também desenvolveram uma abordagem matemática mais elegante para confirmá-la. Este método é chamado de Método do Ponto Círculo, ou MPC. Ele oferece uma maneira de pensar sobre a distância média sem ter que executar uma simulação massiva e demorada.
O método tradicional de calcular a distância média era falho. Ele geralmente assumia que os planetas estavam em órbitas coplanares e circulares, e simplesmente fazia a média das distâncias mínimas e máximas. Esta é uma simplificação grosseira que leva à resposta errada, a mesma resposta que colocou Vênus no topo. O método do ponto-círculo é muito mais sofisticado. Imagine a órbita de um planeta não como uma linha simples, mas como um círculo preenchido com um número infinito de pontos. O MPC calcula a distância média entre um ponto na órbita de um planeta e cada ponto na órbita do outro planeta. Ao tratar as órbitas como círculos contínuos de locais possíveis, ele fornece uma distância média matematicamente pura entre as próprias órbitas, em vez dos planetas que as percorrem. Os resultados do MPC desse modelo matemático variaram em apenas 1% da complexa simulação de 10.000 anos. Em contraste, o método antigo e simplista de apenas subtrair raios estava errado em até 300%. Isso mostrou o quão erradas eram nossas antigas suposições. O novo método forneceu uma maneira robusta e verificável de coroar o verdadeiro campeão da proximidade. Isso não é apenas um exercício acadêmico. Ele destaca um aspecto crítico da ciência. Sua resposta depende inteiramente de como você enquadra a pergunta e como você escolhe medir. Ao refinar nosso método de medição de uma subtração simples e unidimensional para uma média mais holística e bidimensional, chegamos a uma conclusão completamente diferente e mais precisa. Isso prova que, mesmo em um sistema que pensávamos conhecer tão bem, ainda há descobertas a serem feitas simplesmente olhando os dados sob uma nova luz. A ciência é um processo de refinamento constante e, às vezes, isso significa inventar uma régua melhor. Pausa. Enquanto desvendamos mitos cósmicos, vamos voltar nossa atenção para o centro do nosso sistema solar, o Sol. Muitas vezes usamos analogias simples para descrevê-lo. Chamamos de uma bola de fogo. Vemos imagens de chamas saltando de sua superfície, mas o Sol não está pegando fogo. Fogo, como o conhecemos na Terra, é uma reação química chamada combustão. Requer oxigênio. Não há grande suprimento de oxigênio no Sol. O Sol é algo muito mais exótico, muito mais poderoso. O Sol é uma colossal bola de plasma. É uma estrela, e as estrelas não são feitas de fogo. São feitas de plasma. Então, o que é plasma? Você aprendeu sobre 3 estados da matéria na escola: sólido, líquido, gás. Mas existe um 4º estado fundamental: o plasma. Se você pegar um gás e aquecê-lo a temperaturas incrivelmente altas, os átomos no gás ficam tão energizados que se separam. Os elétrons são arrancados de seus núcleos atômicos, criando uma sopa superaquecida de partículas carregadas. Íons elétrons. Este gás eletrificado é o plasma. Ele responde e gera poderosos campos magnéticos. É de longe o estado mais comum da matéria ordinária no universo. Mais de 99% do universo visível, das estrelas ao espaço entre as galáxias, é plasma. Entender que o Sol é plasma, não fogo, muda tudo. Uma fogueira é um evento químico local. Uma estrela é um forno nuclear. No núcleo do Sol, a imensa pressão e temperatura, mais de 15 milhões de graus Celsius, são tão extremas que forçam os núcleos de hidrogênio a se fundirem para formar hélio. Esse processo, chamado fusão nuclear, libera uma quantidade assombrosa de energia, conforme descrito pela famosa equação de Einstein, é igual a mc². Pausa. Começamos com uma pergunta aparentemente simples sobre nosso vizinho mais próximo, e encontramos uma resposta surpreendente. Mercúrio, não Vênus, detém esse título em média. Vimos que isso é verdade não apenas para a Terra, mas para todos os planetas do Sistema Solar. Essa jornada de correção de uma simples concepção errônea para uma verdade mais complexa nos leva a uma perspectiva maior. Ela nos força a confrontar nosso lugar no cosmos.
E não há guia melhor para essa contemplação do que a profunda reflexão de Carl Sagan sobre o pálido ponto azul. Esta é a famosa fotografia da Terra tirada pela sonda espacial Voyager 1 a quase 4 bilhões de milhas de distância. Nessa imagem, nosso planeta é um minúsculo pontinho, um único pixel suspenso em um raio de sol, quase perdido na vastidão do espaço. Sagan nos instou a olhar para aquele ponto e refletir. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu, viveram suas vidas. Em um grão de poeira suspenso em um raio de sol,